nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O anjo do Senhor anunciou a Maria, ela concebeu do Espírito Santo. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Eis aqui a serva do Senhor, faça-se em mim segundo a vossa palavra. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. E o Verbo divino se fez carne e habitou entre nós. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do vosso ventre, Jesus. Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nossa morte. Amém. Rogai por nós, Santa Mãe de Deus, para que sejamos dignos das promessas de Cristo. Oremos, infundi, Senhor, em nossas almas a vossa graça, como vos pedimos, para que nós, que pela anunciação do anjo viemos a saber o mistério de vossa encarnação, paixão e morte de cruz, cheguemos um dia à glória eterna dos céus, pelo mesmo Cristo, Senhor nosso. Amém. Caríssimo irmão e irmã, depois de uma semana um pouco afastado, retomamos as nossas meditações sobre o Evangelho, a liturgia diária. Como alguns, creio que todos vocês sabem, esta semana, ontem foi o 7º dia do meu tio e padrinho de batismo, ele cujo minha mãe cuidou e também meu vizinho ajudou a cuidar desde quase 5 anos, 4 anos atrás, pouco mais de 4 anos atrás, foram morar na minha casa, tinha 85 anos e por ocasião de um câncer e da idade veio a falecer, mas Deus lhe concedeu a graça de preparar-se bem para a sua partida para a eternidade. Agora nos restaram esta semana as coisas também a serem resolvidas, como em toda a família. Mas voltemos à liturgia. Deste 23º domingo do tempo comum. A primeira leitura é tirada do livro da sabedoria. Qual é o homem que pode conhecer os desígnios de Deus? Ou quem pode imaginar o desígnio do Senhor? Na verdade, os pensamentos dos mortais são tímidos e nossas reflexões incertas, porque o corpo corruptível torna pesada a alma e tenda de argila oprime a mente que pensa. Vamos lá. Estes primeiros versículos, o que tem a nos dizer? Primeiramente, que humanamente, somente por nossas forças, não somos capazes de ter a sabedoria, de conhecer os desígnios de Deus. Somente por nós, não, jamais. Necessitamos do Espírito Santo, como continuará a leitura nos dizer. Somente na intimidade, no discipulado, na união com o Senhor, conseguimos conhecer aquilo que verdadeiramente importa para nós, para nossas vidas. Aquilo que há de mais profundo e que nós tanto ansiamos e tanto desconhecemos tantas vezes em nosso interior. Sabemos que no homem tem o vazio do tamanho de Deus. E por isso desconhecemos tudo aquilo que realmente necessitamos. E mostra também o livro da sabedoria que os pensamentos dos mortais são tímidos, são pequenos, são nada. E nossas reflexões jamais estão certas. Por quê? Porque não são precisas, não coincidem com a sabedoria verdadeira. Se Deus é a verdade e se Deus é a sabedoria, as nossas reflexões sem Ele são erradas, são incertas. E coloca aqui uma comparação que nós muitas vezes não conseguimos compreender se não compreendemos o contexto e como é a situação no tempo do povo de Israel. Neste tempo do Antigo Testamento, de modo especial, até mesmo no tempo de Jesus. Porque o corpo torna pesada a alma. Isso é uma coisa do pensamento grego. E tenda de argila oprime a mente que pensa. Vamos compreender a questão da tenda para compreendermos isso. Primeiro, o pensamento
filosófico, grego, por assim dizer. Temos que entender que não é o corpo, num pensamento platônico, a prisão da alma. O próprio Agostinho, tantas vezes condenado por tantos, em especial os filósofos que mal o leram, não compreenderam que Agostinho, depois em seus escritos, em especial teológicos, vai dizer que é no corpo que a alma serve a Deus. Então devemos de cuidar do corpo. Então o corpo não é um peso. Mas se nós colocamos aqui a questão de buscar as coisas somente materiais, a matéria que compõe o corpo, realmente é um peso para a alma. Porque nós não buscamos aquilo que verdadeiramente importa. Aquilo que é eterno, que jamais se acaba e que realmente dá a verdadeira alegria à vida. E tenda, o que é tenda de argila? Compreendamos bem. No tempo de Israel, nós tínhamos as tendas, como bem conhecemos, temos até mesmo a festa das tendas, conhecidas e ainda vividas hoje em Jerusalém ou na terra de Israel por tantos judeus. E a tenda existiam dois tipos. Uma primeira feita com a pele dos animais, que cobria, protegia do sol, mas não bastava. Além da pele de animal, por cima tinha um outro tecido. Por quê? Porque tendo o sol batendo ali diretamente no couro, na pele do animal, esquentava em excesso. Por isso se colocava entre este couro e acima deste couro um outro tecido para que pegasse o vento e resfriasse. Então, se nós colocamos aqui, está falando de argila, já vamos entender a tenda de argila. A tenda normal, utilizada pelo povo, tinha um frescor, e se você podia sentar ali e refletir e pensar, e a sua mente, digamos assim, não estava oprimida pelo calor. Mas a tenda de argila também existia essa outra opção. Em certos lugares se fazia uma tenda com a argila, porém a argila tem um peso, tem uma consequência. A argila seca pelo sol, ao ser tocada pelo sol, esquenta, queima, e no frio esfria demasiadamente. Então aqui está dizendo que o corpo, ou melhor, a tenda de argila oprime a mente fisicamente falando, o corpo, porque quem consegue refletir embaixo de um calor insuportável? Não conseguimos pensar, não conseguimos refletir, raciocinar bem. É insuportável? Ou ainda um frio insuportável que estamos tremendo, batendo o queixo de tanto frio. Então devemos de compreender que o nosso crânio, a nossa razão humana também nos oprime. Por quê? Porque muitas vezes, se vivemos somente nesta dimensão da natureza humana, isso nos impede uma abertura maior a Deus. E é assim que temos vivido. Temos nos apegado somente a refletir coisas materiais, nos esquecendo de refletir sobre aquilo que não perece, sobre o eterno, sobre é, a vida sobrenatural, a graça. Devemos de ainda pensar e recordar por que me apegar às coisas materiais? Por que me apegar inteiramente à vida aqui? Jesus no Evangelho hoje o que vai nos pedir é o desapego. O desapego está em tudo na nossa liturgia de hoje. E a sabedoria também, sabedoria e desapego caminhando juntos na liturgia de hoje. Por que me apegar tanto somente às coisas desta vida? É sempre uma tenda de argila a minha vida aqui. E um dia passará. Um dia acabará. Continuemos o texto. Mal podemos conhecer o que há na terra, e com muito custo compreendemos o que está ao alcance de nossas mãos. Quem, portanto, investigará o que há nos céus? Acaso alguém teria conhecido o teu desígnio, sem que lhe desse sabedoria e do alto lhe enviasses teu Santo Espírito? Só assim se tornaram retos os caminhos dos que estão na terra, e os homens aprenderam o que te agrada e pela sabedoria foram salvos.
Então, o que o Senhor ainda tem a nos dizer, e já como vimos, estamos caminhando para o Evangelho, para a segunda leitura. O homem não pode chegar ao pensamento de Deus se não recebe o Espírito Santo. Nós recebemos já o Espírito Santo pelo batismo, mas devemos de ter esta intimidade com Ele na oração, na vida com o Senhor, na busca de Deus. Buscando esta sabedoria que não perece, não somente recordemos sabedoria bíblica, sabedoria nas Escrituras, não é um simples ter conhecimento, mas é o viver conforme a vontade de Deus. Isso é sabedoria. Então, isso pede de nós uma disponibilidade de escuta daquilo que vem do alto, do próprio Deus. E a própria leitura já nos apresenta a sabedoria como o primeiro dom do Espírito Santo, que nos abre a todos os outros. Ou seja, se eu aprendo a viver na dinâmica de Deus, a compreender as coisas sobrenaturais divinas, eu também estou me abrindo a receber todos os outros dons do Espírito Santo. E para isso devemos de permitir a sabedoria de Deus de nos plasmar, se estamos dispostos a submeter a nossa vontade ao seu querer. É assim que a sabedoria nos plasma. Vemos que a sabedoria, o próprio Deus não se impõe, mas devemos de entrar no processo do querer de Deus, conhecer o seu querer e viver do seu querer. E assim temos feito em nossas vidas. Devemos de compreender ainda o que a leitura nos colocou, como queremos dizer o que Deus quer. Não compreendemos, se não compreendemos sua vontade, se não entramos em sintonia com Ele, se não temos a sabedoria que Ele nos dá. Temos limites, e o sábio é aquele que põe sua confiança no Senhor, como encerra hoje, dizendo a primeira leitura. E, para isso, devemos de compreender que não se pode seguir ao Senhor, a Jesus, por conta própria. Ele nos instrui com o seu Espírito. E ainda tenhamos em conta que não se consegue enquadrar a Deus nos nossos pensamentos. Deus é muito mais aquilo que possamos compreender dele. Então, que raça de crente sou eu ou você que queremos que Deus caiba na nossa lógica? Ai, por que Deus não me curou? Por que Deus permitiu tal coisa? Por que Deus... Eu não entendo, eu estou rezando. Não, Deus não cabe na nossa lógica. Somos nós que devemos de entrar na sua lógica. Passemos pelo Salmo 89 e 90, que nos diz: Vós fostes, ó Senhor, um refúgio para nós. E segue dizendo ainda o Salmo: Ensinai-nos a contar os nossos dias e dai ao nosso coração sabedoria. Mais uma vez, a sabedoria. Já meditamos este verso em outra ocasião que escutamos o mesmo Salmo. E adiante o que nos mostra: saciai-nos de manhã com vosso amor e exultaremos de alegria todo dia. Que a bondade do Senhor e nosso Deus repouse sobre nós e nos conduza. Tornai fecundo, ó Senhor, nosso trabalho. Este último verso nos recorda também a Páscoa. Saciai-nos de manhã. O que acontece na manhã do domingo, após a paixão e morte do Senhor? A sua ressurreição. Então, a alegria da ressurreição que deve de nos saciar, de preencher a nossa vida com esta vida nova vinda de Cristo, para que assim saibamos viver com sabedoria e viver com alegria os nossos dias conforme a vontade de Deus. Passemos agora ao Evangelho, seguimos com São Lucas no seu capítulo 14. Ainda que não meditamos no domingo passado, a liturgia da semana passada, Jesus, depois da catequese em um banquete, vai dar a continuidade hoje e falava do banquete, da ceia, dos convidados que recusaram estar no banquete. Falava assim, mostrando a questão também da gratuidade
que devemos de amar de forma gratuita, que não devemos de esperar nada em troca. Hoje Jesus retoma a sua viagem e nos mostra que segui-lo não é uma coisa superficial. Vamos ouvir dentro pouco. E Jesus, então, sigamos o Evangelho e vamos entrar assim na meditação. Naquele tempo, grandes multidões acompanhavam Jesus. Voltando-se, ele lhes disse: Vemos que uma multidão está seguindo Jesus ainda empolgada. E Jesus, se virando a elas, vai dizer-lhes: Muitos que estão seguindo Jesus ainda não compreenderam o que Jesus disse semana passada. Ainda não compreenderam que Jesus está caminhando para Jerusalém? O que o seguimento de Jesus é uma coisa séria? E outros já deixaram de seguir a Jesus porque compreenderam a dificuldade de segui-lo, como ele vai mostrar a nós ainda hoje, mais uma vez. O que disse Jesus? Vamos lá. Primeiro ponto. Se alguém vem a mim, mas não se desapega de seu pai, sua mãe, sua mulher e seus filhos, seus irmãos e suas irmãs, e até da sua própria vida, não pode ser meu discípulo. Primeira coisa, a palavra mais correta a ser traduzida não é desapego, é ódio. É ódio. Por quê? Devemos de compreender que a língua de Jesus, o hebraico, o aramaico, é uma língua semítica que tem 5.500 vocábulos e a nossa língua portuguesa tem mais de 230 mil vocábulos. Então é uma língua pobre para se expressar. Mas Jesus quer mostrar a força da palavra. Jesus não está fazendo a comparação alguma. Jesus quer mostrar verdadeiramente o que é segui-lo. E vemos que uma multidão ainda o acompanhava, não seguia. Acompanhar Jesus não é o mesmo que seguir a Jesus. E aqui nós devemos de nos questionar. Seguir a Jesus é ser discípulo. A multidão não está seguindo, está acompanhando. Nós estamos como a multidão ou nós estamos como discípulos que dizemos ser por sermos batizados e frequentarmos as missas aos domingos e rezarmos e buscarmos a Deus? Somos a multidão que não quer seguir? Ou somos discípulos que querem seguir? E Jesus mostra que ser discípulo é uma coisa séria. Ele não se preocupa com o número de pessoas que ali estão. Ele é um apaixonado com uma proposta de vida. E quer unir, e diz a nós: quer unir a tua vida à minha vida? Quer doar a tua vida como eu dou a minha, por amor? É isso que Jesus está dizendo a eles e a mim e a você. Muitos eram atraídos por Jesus na multidão, pela sua beleza, pelas suas palavras, mas não aderiram. E ainda hoje na igreja, há tantos que se sentem atraídos, mas não aderem a Jesus, ao seu evangelho. Jesus quer que não somente se sintam encantados com sua palavra, mas quer que todos possam ir além de tudo isso e amar verdadeiramente aquilo que ele propõe. Então, Jesus, o que quer dizer ainda? Jesus poderia, diante da multidão, cair na tentação de diminuir a sua exigência, como muitos hoje querem fazer diante da fé. Ai, olha, se eu falar com dureza, essa multidão vai me deixar, eu vou perder muitos seguidores, como fazem as pessoas na internet hoje. Mas não é assim que Jesus age. Mas ele se vira intencionalmente e diz estas palavras duras a todos. E assim, ele limita as pessoas e divide entre discípulos, que são aqueles que têm amizade e querem segui-lo verdadeiramente e ter intimidade com ele, e a multidão, que acha bonito aquilo que Jesus está dizendo, mas não muda a sua vida. E assim Jesus mostra que se pode segui-lo
com o coração de Pedro, com o coração de João ou de Tiago? Com qual coração estamos seguindo Jesus? Então, ainda tenhamos claro outros pontos para nós. Jesus mostra que segui-lo não é uma coisa superficial, banal, uma tradição, mas é uma escolha sábia, mais uma vez sabedoria, que sozinho também devemos de reconhecer mais uma vez, não podemos nos salvar e não conseguimos fazê-lo sem a sua ajuda. Voltemos na questão do texto, do odiar a família, aos amigos e a própria vida. O que Jesus quer dizer com isso? Jesus quer nos mostrar o quê? Que é necessário compreender o que ele propõe, que ele é exigente. Não quer que confunda a escolha de segui-lo com qualquer entusiasmo passageiro. Não podemos ter um entusiasmo passageiro, mas uma firme decisão, um firme propósito. Ainda mais hoje, que vivemos uma sociedade com uma mentalidade que não encoraja escolhas definitivas, como, por exemplo, não incentiva o casamento. Quantos jovens e até adultos têm medo de se casar, de assumir uma escolha definitiva para sua vida, ou ainda a vida religiosa, sacerdotal? Escolhas irreversíveis, corajosas. Esta mentalidade é o oposto do que Jesus pede a nós. Ele pede uma decisão definitiva, corajosa e irreversível. Às vezes, a igreja se esvazia por não se expressar a dureza do que é o seguimento de Jesus. Odiar significa renunciar os afetos, até os familiares, uma relação de amor nova, para colocar todos esses afetos em segundo plano. Jesus exige uma certa atitude de repulsa aos nossos meros sentimentos naturais, para termos assim uma dependência total, um amor incondicional a Ele e a ninguém mais. As outras dependências devem ser secundárias, mais uma vez, relativas. Assim, nós devemos de amá-lo. Amar a Jesus sobre tudo, a Deus sobre tudo. Primeiro mandamento, é isso que Jesus nos pede. O problema é que nós criamos dependências em nossa vida. Algumas dependências são boas, mas devem de ser passageiras. Passageiras em que sentido? Exemplo, quando crescemos, não é que não amamos mais o pai e a mãe, mas quem escolhe a vida do matrimônio? O pai e a mãe ficam em segundo plano. Porque o filho e a filha que ainda se tornam dependentes totalmente do pai e da mãe não vão conseguir viver a vida matrimonial como ela deve ser vivida? Sempre o pai e a mãe vão estar metendo bedelho no casamento e não vão ser felizes no matrimônio. Então Jesus pede que nós amadureçamos. E essa maturidade que devemos de ter em Jesus ainda é o que mais, meu irmão, minha irmã? É a partir dele, recordo como já meditamos em certa ocasião, amando a ele sobretudo, aprendemos a amar a todos como devemos. Porque se amamos a Deus como o verdadeiro amor sobre todas as coisas, sabemos amar o pai, a mãe, o esposo, a esposa, os filhos, os irmãos, como devem ser amados e até a nossa própria vida. E assim temos agido. Temos tido essa atitude de repulsa aos sentimentos naturais, colocando nossa dependência total no Cristo, amando acima de todas as coisas a sua proposta de vida, o seu evangelho, a santidade que ele nos propõe, o caminho de seguimento de Jesus. Temos tido esta relação de amor nova com os demais, porque em primeiro plano o Senhor é amado por nós em nossas vidas. O primeiro plano deve ser sempre o nosso amado, o Cristo. Sem hesitação, ele deve ser a referência de todas as nossas escolhas.
E assim todo o resto deve ser colocado em discussão, se não é em sintonia com a palavra de Deus, com o Evangelho, com a própria vida de Jesus. Por isso devemos de odiar a nossa própria vida. Se nós olharmos, espera, para eu crescer na minha profissão, eu vou ter que passar a perna nos demais, humilhar as pessoas, isso não é evangélico. Opa, relativo. Isto é relativo. Não está em sintonia com a palavra de Deus. Então, vale a pena agir desta forma somente para que eu tenha aquilo que eu quero e não seja aquele que Deus quer? Não esteja em sintonia com o meu amado? Estamos vendo que o que o Senhor nos propõe é duro, é exigente, mas nós devemos de fazer escolha. Seguir a Jesus é uma questão de escolha, ele não obriga. Muitos cristãos estão na igreja hoje como multidão, porque não escolhem seguir, não escolhem ser discípulos, não querem uma vida profunda com o Senhor e arrumam a desculpa de não ter tempo. Ai, não sabem o que estão perdendo, não sabemos o que perdemos, irmão e irmã. Ainda, tenhamos em conta que a palavra utilizada aqui como vida, odiar a própria vida, Jesus utiliza a palavra psique, ou seja, a própria identidade, a própria vontade, o próprio eu. O meu eu não pode estar acima do amor ao Cristo. Ele tem que estar em primeiro lugar. A sua identidade deve de estar em primeiro lugar. E realmente esta é uma verdade em nós? Ou não? Ou temos colocado o Senhor em segundo lugar e temos uma relação de dependência quase infantil, de vassalagem com as pessoas, com o nosso entorno e não amamos a Deus acima de tudo? Isto é como um segundo nascimento. Devemos de recordar, os nossos recursos são o que são e com eles não se constrói a santidade. Necessitamos da ajuda da graça divina. Continuemos o texto. Quem não carrega a sua cruz e não caminha atrás de mim, não pode ser meu discípulo. Segundo ponto, carregar a cruz. A palavra melhor é levantar a cruz. Como quem carrega uma bandeira com alegria. Hoje, dia festivo no Brasil, em que muitos usam a bandeira da nossa nação, aqui Jesus está falando de carregar a cruz com esta alegria e caminhar atrás dele. Senão não podemos ser seu discípulo, senão não conseguimos ter relação com ele. Pensamos em cruz somente em questão de sofrimento? A cruz também é disponibilidade de colocar toda a minha vida à disposição de Deus e dos irmãos. Doar a minha vida como Cristo. Isto é carregar a cruz. Levar o peso da escolha, porque comporta esta escolha de seguir Jesus, eu renuncio a outras coisas. Como, por amor ao esposo, à esposa que você tem hoje, você que é casado, você renunciou a outros pretendentes? Assim, também seguir a Jesus comporta levar o peso da escolha que foi feita, o estar disposto a tudo para ser fiel ao Evangelho, até mesmo aceitar o desprezo das pessoas, ser motivo de risada dos demais, como riram de Jesus, a menina não está morta e riram de Jesus. Perdoar sempre como Jesus pediu. É peso da escolha. E devemos de recordar que sim, a cruz também comporta o sofrimento, não somente estes pontos que eu falei. Por quê? Porque o sofrimento acompanha a fidelidade. Quem é fiel sofre. A fidelidade às nossas escolhas acompanha sempre um sofrimento. Vamos ver aqui algumas questões, colocando exemplo. Vejamos, uma mãe cristã que tem seu filho ou sua filha no erro, vivendo, vamos colocar, vivendo, se encantou com uma outra moça, o seu filho que é casado na igreja. Não vai dizer ao seu filho, seja feliz. Não, meu filho,
Sai dessa ilusão. Isso daí é uma questão de criancice, de maturidade. Você escolheu um matrimônio, você escolheu sua esposa, constituiu uma família. Agora é questão de você ser fiel. Isso daí é uma ilusão juvenil? Ah, mas não. Seja fiel, encare as dificuldades, acompanhe, cresça, amadureça. Vai ser duro para a mãe? Sim, ela sofrerá, sofrerá. Tribulação, incompreensão, mas dirá a verdade por amor. Assim também podemos colocar inúmeros exemplos na nossa vida, até mesmo com os amigos. Quantas vezes falamos a verdade da fé para os nossos amigos de fé? Ai, não, porque tá tantos anos na igreja, tem mais tempo que eu, mas tá vivendo no erro. Ah, eu não vou falar a verdade porque eu não quero perder a amizade? Não, eu tenho que falar a verdade. É a minha cruz, mesmo que eu tenha que sofrer, passar por tribulações, incompreensões. E isto é ocasião porque vivemos nesta dependência total do Senhor. E esta dependência do Senhor ocasionará sempre sofrimento a nós. E o quanto temos vivido isto verdadeiramente? Recordemos, o homem se torna aquilo que ama. E assim, se realmente amamos o Cristo como o girassol, como as plantas, as folhas das árvores, nós nos moveremos de acordo aonde o sol está. O sol como centro de nossa vida, o Cristo como centro de nossa vida, para nos guiar, para seguirmos a Cristo, viver a vida nele. Então, devemos de ter diante também de nossos olhos que se ilude que quem pensa que crer em Deus é para se isentar das provas, tribulações, lutas da vida. E quando elas chegam e acontecem, acham que a oração das pessoas falharam? A sua oração falhou? Isso daí é superstição, não é fé, hein? É superstição? Então, Jesus deve de ser o centro do nosso amor. Se quer, se queremos verdadeiramente fazer aquilo que Ele quer, viver no amor. E a cruz deve de estar também como caminho do nosso amor em Cristo, recordando que é necessário a cruz para nós. A cruz é o amor que se oferece. E a cruz é uma sabedoria, recordemos, a sabedoria da cruz, como diz São Paulo. E ainda a cruz, devemos de dizer, parece hoje uma coisa bonita, mas pensemos no povo no tempo de Jesus. É a mesma coisa que dizer, olha, quem não enfrentar a pena de morte não é digno de mim. Não pode ser meu discípulo. Quem não está disposto a ir para uma cadeira elétrica, nos nossos tempos atuais, que ainda existe, ou tomar uma bala por mim, não é digno de ser meu discípulo? Que duro, que pesado, mas é isso que Jesus está dizendo. Estamos dispostos a sofrer tudo por Cristo? Continuemos agora com as duas parábolas que Jesus diz. E ele diz em relação ao ser discípulo dele, hein? Então tenhamos em conta o que Jesus está dizendo. Com efeito, qual de vós, querendo construir uma torre, não se senta primeiro e calcula os gastos para ver se tem o suficiente para terminar? Caso contrário, ele vai lançar o alicerce e não será capaz de acabar. E todos os que virem isso começarão a caçoar, dizendo: Este homem começou a construir e não foi capaz de acabar. Jesus, então, o que está dizendo? Está dizendo a nós. Torre aqui significa destacar da terra e ir em direção ao céu. Isso é uma torre. E nos tempos de Jesus, era um sinal de colocar-se à vista, é um símbolo de colocar-se à vista, de ser notável, de mostrar superioridade, ao ponto que Herodes construiu diversas torres, inclusive seu túmulo era uma torre que se via do Jardim das Oliveiras, uma torre grandiosa de 25 metros. Então,
destacar, ir em direção ao céu, que poderia também simbolizar chegar à glória pela vitória, dar o nome de cidades ou as torres construídas. Não era somente um forte, uma proteção. Então, Jesus, ao falar isso ao segmento de seus discípulos, nos refere a tudo aquilo que fez na sua vida e mostra para nós que, se queremos conquistar a glória, é necessário descer os degraus. É necessário que nos abaixemos, sejamos humildes e nos colocamos a serviço. Assim temos feito, irmão e irmã. Mais uma vez repito o que disse, que era aqui que devia de dizer. Os nossos recursos são o que são. Com eles, nós não conseguimos construir a santidade sem a ajuda de Deus. Mas temos sentado, refletido. Necessitamos sentar e refletir para colocar-nos no caminho do Senhor. Quem não senta, quem não para, não reflete aquilo que Jesus propõe para a sua vida e não coloca as bases, os fundamentos da fé, a vida de Jesus, para seguir o caminho que o Senhor propõe, não compreendeu o segmento de Cristo. Não compreendeu o seu projeto. Todos nós necessitamos parar, meditar, refletir, viver nesta dependência dele. Jesus continua ainda a parábola com uma segunda. Ou ainda, qual rei que ao sair para guerrear com outro, não se senta primeiro e examina bem se com 10.000 homens poderá enfrentar o outro que marcha contra ele com 20.000? Se ele vê que não pode, enquanto o outro rei ainda está longe, envia mensageiros para negociar as condições de paz. Aqui, o que Jesus quer dizer com a guerra? Ele nos mostra que tem uma guerra a ser combatida. E recordemos, a primeira guerra é contra nós mesmos. Depois, a guerra continua com a mundaneidade, poderíamos assim dizer, com o mundo, com as coisas do mundo, com a mentalidade mundana. Ser discípulo de Jesus é ir para a guerra, é ter oposição. O mundo se opõe à fé em Cristo. As ideias mundanas se opõem às ideias de Deus. E assim sucessivamente, irmão e irmã. Jesus está falando que nós nos colocaremos numa guerra. E esta guerra começa interiormente e passa depois a ser ainda interiormente, mas quase que exteriormente, a não viver as coisas que o mundo propõe. E assim temos feito. Temos sido verdadeiros discípulos do Senhor. Vamos lá, encerra Jesus dizendo hoje no Evangelho. Do mesmo modo, portanto, qualquer um de vós, se não renunciar a tudo o que tem, não pode ser meu discípulo. Jesus coloca o preço do produto. O preço para construir a torre, para ir à guerra, é tudo. Se não se paga, só se vai admirar a Jesus. Renunciar a tudo, e não menos que isso, eu tenho que renunciar a tudo. Jesus não aceita menos para ser seu discípulo. Então, para construir a torre que Jesus diz, a glória, construir o rumo ao céu, é necessário desapegar de tudo que se tem, usando os bens por amor a Deus e aos irmãos, e não estando apegados às coisas materiais como se fosse nossa. E então, tudo aquilo que Jesus nos propõe na sabedoria de hoje e o amor que ele nos propõe só conseguimos com a graça do Espírito Santo em nós. Somente assim somos capazes do ágape, que tantas vezes já falei, o amor sobrenatural. O amor que é capaz de doar a vida por Deus e pelos irmãos. E assim temos vivido, mais uma vez digo, em sintonia com o Espírito Santo, na intimidade com Cristo. Tenhamos em conta ainda alguns pequenos pontos. Devemos de recordar que Jesus fala de abraçar a cruz, mas sabendo que no fim haverá a ressurreição e que o sofrimento é passageiro. Ele nos chama no Evangelho ainda a tomar a sério a vocação, o chamado que ele nos deu.
cumprir as obrigações sem apego, sem sentir um peso. Devemos de recordar sempre que quando se trata de segui-lo, não se pode prender, apegar-se por nada. E somente assim conseguiremos realmente segui-lo. E que não há vida sem cruz, sofrimento, mas o sofrimento que muitas vezes é do seguir a Deus, a lei de Deus. E por fim, tenhamos em conta a fé. Tem uma escolha racional, nos fala o Papa Bento XVI, que deve levar à conclusão na vida que não se deve ser uma vida superficial, medíocre, presunçosa. Recordar que a fé é uma escolha de amor e sempre portará uma renúncia. E o quanto temos vivido tal coisa em nossa vida. Encerremos agora com a segunda leitura que nos mostra a sabedoria e o amor. Na sua curta carta a Filemon, nos diz São Paulo: Eu, Paulo, velho como estou e agora também prisioneiro de Cristo Jesus, faço-te um pedido em favor de meu filho, que fiz nascer para Cristo na prisão, Onésimo. Estou mandando de volta para ti. Ele é como se fosse o meu próprio coração. Gostaria de tê-lo comigo, a fim de que fosse teu representante para cuidar de mim nesta prisão que eu devo ao Evangelho. Mas eu não quis fazer nada sem o teu parecer, para que a tua bondade não seja forçada, mas espontânea. Se ele te foi retirado por algum tempo, talvez seja para que o tenhas de volta para sempre. Já não como escravo, mas muito mais do que isso, como um irmão querido, muitíssimo querido para mim, quanto mais ele o for para ti, tanto como uma pessoa humana, quanto como irmão no Senhor. Assim, se estás em comunhão de fé comigo, recebe-o como se fosse a mim mesmo. O que vemos nesta carta? Alguns aspectos breves. Paulo nos chama a sair da relação de escravidão, da relação de ameaça, de medo, mas com a mudança de natureza, na natureza que recebemos pelo batismo, a vivermos uma relação de verdadeiros irmãos, a vocação mais altíssima e nobre que nos foi dada, tão esquecida entre os cristãos e tão pouco vivida entre nós, infelizmente. E ainda vemos que Paulo propõe na carta a ele, a Onésimo e também a Filemon, a renúncia de si mesmo. Paulo renuncia a Onésimo como seu ajudante, se aproveitar do auxílio de Onésimo. Pede a Filemon que renuncie de ser dono, patrão de um escravo, para acolhê-lo como irmão na fé. E pede a Onésimo que renuncie o seu título de fugitivo e retorne a Filemon para sua função, a função que tinha. Assim, cada um comporta a renúncia, e aos três o amor verdadeiro, a caridade verdadeira de Cristo. E fala ainda Paulo, dizendo ali, eu estando velho, ele me ajudou tanto, se quiser me mande de volta. Provavelmente, Onésimo não voltou para Paulo, ficou com Filemon, porque não nos foi retratado isso. E assim, vemos que se vive o amor verdadeiro é a renúncia total. Estamos dispostos de fazer esta renúncia de nós mesmos, como Paulo fez, pediu que o Filemon o fizesse e também Onésimo? Ou queremos viver para nós mesmos o amor próprio, o egoísmo, o eu, e assim deixaremos de ser verdadeiros discípulos do Senhor? Peçamos à Santíssima Virgem Maria, nossa Mãe, aquela que é verdadeira serva e discípula do Senhor, que interceda por nós e nos ajude a cada vez mais vivermos na renúncia de nós mesmos, a renúncia de nossas paixões, nossas vontades, nossos projetos, sonhos, para vivermos tudo aquilo que o Senhor quer para nós, sonha para nós, entrarmos na sua dinâmica
onde encontramos a verdadeira felicidade, e assim, vivendo os seus projetos e sua santidade, sejamos verdadeiros discípulos do Senhor, anunciando a todos o seu amor e a sua graça, para que um dia possamos merecer habitar com Ele na glória dos céus. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo, para que sempre seja louvado. Por intercessão da Santíssima Virgem Maria, de todos os santos e anjos de Deus, desça sobre vós, vossas famílias, tudo aquilo que vos pertence, a bênção do Deus Todo-Poderoso, que é Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Um santo e abençoado domingo a todos.